E aí, pessoal, beleza? Seguinte, vamos assistir um vídeo aqui rapidinho sobre os países mais armados do mundo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. O comércio ilegal dificulta a estimativa, mas cerca de 1 bilhão de armas de fogo estão circulando no mundo. Os Estados Unidos têm uma população de aproximadamente 330 milhões de pessoas e mais de 393 milhões de armas. Os norte-americanos lideram isolados o ranking de países mais armados do mundo, com uma proporção de 120,5 armas para cada 100 habitantes. Apesar de ser 3 vezes mais populosa, a Índia ocupa a segunda colocação com 71 milhões de armas. Em terceiro aparece a China com 49,7 milhões, o Paquistão com 43,9 milhões e a Rússia com 17,6 milhões fecham o top 5. O Brasil aparece logo em seguida, na sexta posição com 17,5 milhões. Bom, seguinte, vou colocar aqui no meio mais. Seguinte, por que? A pergunta é por que é importante ou não importante um país ser mais ou menos forte em armamento, tá? São poucos países que entendem isso. Eu quero botar esse assunto em discussão, independente se você é a favor ou contra as armas. Eu só quero que você ouça o meu argumento e coloque os seus argumentos para que a gente possa fazer um debate interessante aqui. Vejam só, os Estados Unidos eles têm mais de uma arma para cada população, para cada pessoa estadunidense, né? Ou seja, até mesmo contando as crianças. Tem mais de uma arma para cada pessoa. Qual que é a vantagem que os Estados Unidos têm em relação aos outros países? Por que eles investem tanto na questão das armas? Não é só para mostrar que eles são fortes. Isso evita guerras muito poderosas dos que são contra eles. Por exemplo, os comunistas. Por exemplo. Tá? Qual que é a importância de você ser mais armado do que os outros? Tá? Qual que é a importância de você ser um país armado? Digamos, eu vou criar uma situação aqui. Digamos que a China invada Taiwan. Né? Taiwan é uma ilha pequenininha, então ela jamais conseguiria vencer a China. Tá? Principalmente por causa da quantidade. Só que se a população fosse totalmente armada, teria uma resistência maior. Isso é o mesmo que aconteceu na questão da Ucrânia e da Rússia. A Ucrânia nunca foi um país que armou a população. Ela é igual ao Brasil, igual a maioria dos países. Então ela não se importa, nunca se importou com o armamento da sua população. Por quê? O que você tem que entender que as pessoas não entendem? Por que os Estados Unidos ele não é só o exército mais poderoso do mundo? E ele também tem a população mais poderosa do mundo militarmente. Vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que a China desse uma doida neles lá, eles inventassem de enfrentar diretamente uma guerra com os Estados Unidos, né? Militarmente, China contra Estados Unidos. E digamos que por uma sorte de 1 a 1 milhão, a China ganhasse do poder militar norte-americano, né? Digamos que isso acontecesse. Só que você tem que pensar o seguinte, primeiro, não seria uma guerra fácil. Eles iriam ganhar pagando um alto custo do seu poder militar, do seu poder de pessoas, né? Então muita gente ia morrer. Isso só em campo de batalha. Mas se a China ganhasse, o que eles iriam fazer? Eles como país vencedor, eles iriam invadir os Estados Unidos. Só que esse que é o ponto principal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem algo que nenhum país tem, que é um segundo exército. E ninguém percebe isso. Os Estados Unidos têm um exército, um poder
do exército mesmo, militar, e um exército civil. Isso significa que existem duas camadas de exército. Se a China ganhasse do exército militar, haveria o exército civil e não tem chance, porque você tem uma população 100% armada. Imagina só, desde crianças, adultos, você ainda tem este poder. Com todas as pessoas que não foram para a guerra, mulheres, jovens, crianças, todos eles estariam armados contra os chineses, por exemplo. Entendeu? Então, assim, por isso que é praticamente impossível hoje um exército ganhar dos exércitos norte-americanos, porque você tem que pensar o seguinte: os Estados Unidos eles têm tanta arma, que eles são um dos poucos países do mundo que com folga eles dão armas para outros países. Se eles estão dando armas, quer dizer que eles têm armas para dar e vender, literalmente. Então eles estão dando, e o que eles dão, por exemplo, no caso da Ucrânia, são armas que estão sobrando. São tanques que estão sobrando, são caças que estão sobrando. E eles estão bons para a guerra, tanto é que estão ajudando a Ucrânia com isso. Então, assim, por que é tão importante uma população bem armada? Não é só questão de, não, que a população... Porque esse é o argumento que tem contra, né? Não, se você botar no bar uma pessoa com outra pessoa, as duas estão armadas, uma torce pro Corinthians, outra torce pro Palmeiras, aí uma discute com a outra e sai uma briga. Não é bem assim que funciona. Porque não existe diferença entre uma arma de fogo e uma arma branca, por exemplo, né? Uma vez eu estava conversando com um rapaz sobre esse assunto e ele disse assim, né? Ele falou assim, seguinte, aí ele contou uma história, né? Ele falou assim, não, vejam, por que é ruim você ter uma arma de fogo, né? Em casa. Uma mulher era casada com um cara que ele era muito violento, né? E aí, o que acontece? Esse cara, ele pegou, né? Ele já estava dando traços da violência dele, e aí teve uma hora que ele, enfim, pegou a arma lá e fez, né? Enfim, ele tirou, né? A esposa dele, né? Tirou a vida dela. Aí o que acontece? Eu perguntei pra ele. Aí esse foi o argumento que ele usou pra me confrontar sobre a questão das armas. E eu fiz uma pergunta pra ele. Eu perguntei assim, deixa eu te perguntar. Se em vez do cara se ele não tivesse uma arma de fogo, se ele tivesse uma faca, por exemplo, o final da história mudaria? A resposta é não. Porque o problema não é a arma, entendeu? O problema é a pessoa que está com ela. Por quê? Sobre o argumento do bar, que se tiver duas pessoas armadas, elas discutirem, ambas vão entrar em conflito, isso é uma mentira tão grande que se você for ver filmes de Velho Oeste, filmes de pessoas que elas vivem em um ambiente onde todo mundo é armado, não só duas, mas todas as pessoas são armadas, elas tendem a reagir menos, entendeu? E você pode... Isso não precisa ser arma de fogo, não. Você pode... Se você colocar um ambiente onde todo mundo tem facão e as pessoas estão discutindo sobre uma coisa, a última coisa que vai acontecer é um apontar o facão pro outro, entendeu? Porque ambos sabem que a maneira de você usar o facão significa que você não já está disposto a perder a sua vida, que é o que vai acontecer. E a maioria do ser humano não quer perder a sua vida. Eu entendo isso. Mas o ponto é, quando você tem mais pessoas armadas, mais seguro de outros países o país é. Entende? Por exemplo, o Brasil ele é uma piada em relação à arma. Ele é uma piada, ele é literalmente uma piada. Então, se a gente for invadido por um outro país que for um pouco melhor armado que a gente mais uma vez, como todos os países, muitos países da Europa, assim como a Ucrânia, vamos ter que nos ajoelhar e pedir por tio Sam nos ajudar. E ele vai nos ajudar até quando for interessante para eles. Mas não existe uma autoproteção nossa. Os nossos militares, eles não estão preocupados com a segurança nacional. Eles estão preocupados com
como por exemplo, benefícios, né? Claro que eu estou sendo muito específico, não estou falando do geral, né? Mas você não vê que existe uma preocupação da nossa presidência em armar a nossa inteligência? E eu não estou nem falando de comprar armas dos outros, não. A comprar tanque, avião. Não, não. O Brasil ele tem inteligência, autointeligência, autocapacidade de ter fábricas de poder militar no Brasil, entendeu? Nós podemos fabricar as nossas próprias armas, tá? É um assunto muito polêmico, mas é a verdade. Sabe por quê? Porque eu garanto para vocês, como 1 mais 1 é 2, de que a população ucraniana gostaria muito que se eles tivessem uma população 100% armada, assim como é a norte-americana, se eles tivessem uma população 100% armada, eu garanto que as coisas que aconteceram, os massacres que aconteceram, as coisas que aconteceram internamente na Ucrânia não iriam acontecer mais. Não teriam nem chegado perto. A Rússia nem teria invadido. Porque não é só você jogar uma bomba tática lá, uma bomba nuclear, não é assim. Você tem a população, entendeu? Se você tem uma população totalmente armada, são 2 exércitos, o militar e o civil. Então, assim, eu garanto, porque todo país que ele é muito bem armado, ele não tem esse problema. Vê Israel. Israel, ele praticamente todo mundo é militar lá. Então, essa é a diferença. Você vê lá na faixa de Gaza, por que Israel é tão superior à Palestina, né? Porque eles estão sempre preparados, eles já sempre se prepararam para isso, entendeu? Então, esse é um dos pontos mais interessantes. Eu sou a favor de que a população ande armada, não para ficar brigando com coisa de futebol, não é esse argumento. E, estatisticamente falando, os Estados Unidos é muito mais seguro do que o Brasil. Ué, se o argumento é esse, de que uma população não armada é mais segura, o Brasil deveria ser muito mais seguro do que os Estados Unidos. E é o oposto. Por quê? As armas no Brasil, elas existem. O problema é que elas estão na mão das pessoas erradas, que são os bandidos. Ah, mas a polícia vai me defender. Mas você tem que pensar a longo prazo. Pense grande. Pense assim, e se um dia um país invadir o Brasil? Você não vai ter polícia. Esses políticos, esses pessoal de ONG que dizem que, ai, sou da paz, se não quero armas, esses são as primeiras pessoas a correr pro país mais armado do mundo para tomar milkshake com o Mickey. Essas pessoas são muito hipócritas. Essa que é a verdade. Entendeu? Eu queria muito que essas pessoas que elas defendem o não armamento, né, que elas andassem em ruas perigosas à noite, mas não. Elas estão em seus castelos, protegidas por seus seguranças, de preferência negros, né, bem fortes, e dizendo assim: ah, não, sou contra a arma, mas eu sou contra que você tenha arma, porque os meus seguranças, eles vão ter armas. Então, assim, é muito complicado, tá? Eu sou a favor das armas, mas claro que a arma não é igual a camiseta que você vai dar pro outro e fala, não, usa aí. A pessoa, estou falando de alguém psicologicamente pronto para ter uma arma. Faça todos os testes, aquilo que todo mundo sabe, entendeu? Só que o que acontece? Parece que é necessário, assim como na Ucrânia, acontecer uma guerra para as pessoas falarem, ah, se eu tivesse armado. Ah, se eu tivesse armado. Então, assim, gente, é muito difícil, mas eu espero que aos poucos a gente possa mudar a cabeça de muitas pessoas no Brasil e que eles entendam que o porte de arma ele vai muito mais além do que você andar com a arma de um lado para um canto. Você tem que pensar muito militarmente. Pensa que o Brasil ele é como uma garota bonita andando na rua sozinho. Alguém mal intencionado pode querer vir aqui tomar a garota para ele. Se é que você entende. Você acha que os europeus
Eles não olham para o Brasil com desejo de ter a Amazônia para eles? Claro que eles têm, entendeu? Bom, é isso. Se inscrevam no canal aí, deem like para começar a engajar o canal. E eu agradeço muito aí o pessoal que está se inscrevendo, comentando e assistindo, tá? Valeu, até mais.